Olá, queridos alunos do terceiro ano do ensino médio, como vão vocês, meus queridos? Que prazer inenarrável estar junto com vocês novamente para mais uma aulinha de filosofia, para mais um incremento do saber filosófico em nossas vidas. E hoje, nada mais do que hoje, nós lidaremos com a figura de Baruch Spinoza. Que homem maravilhoso, meninos! Tivemos Baruch Spinoza no ano passado, sem dúvida alguma, tivemos uma relação bastante forte com ele, inclusive dentro da avaliação e outros fatos mais. Fizemos debates interessantes em sala. Hoje nós vamos retomar os seus principais conceitos, lembrando que a figura de Spinoza foi uma figura extremamente combativa no século XVII, onde esteve presente não só no aspecto religioso, pelo fato de discordar profundamente dos princípios judaicos e cristãos que eram estabelecidos a partir dos seus dogmas, mas também na filosofia. Baruch Spinoza vai de desencontro à filosofia de Descartes e vai apresentar uma nova perspectiva sobre o racionalismo. O racionalismo cartesiano, portanto, será um dos alvos das flechas enigmáticas soltadas por Baruch Spinoza. Contamos um pouquinho a história de Baruch Spinoza. Ele é filho de pais e mães portugueses que foram expulsos de Portugal por conta de uma perseguição que se deu após a reforma religiosa, ou melhor, a contra-reforma religiosa. Judeus e cristãos novos em Portugal passaram a ser perseguidos a partir do século XVII. Havia um medo bastante tremendo sobre a Inquisição, né, meninos? Os pais de Baruch Spinoza encontraram na Holanda uma morada mais segura, onde havia uma tolerância maior a respeito da religião judaica e, portanto, lá mantiveram os seus negócios que eram voltados ao comércio. Nasceu Baruch Spinoza, nasceu em meio à comunidade judaica, evidentemente, e a comunidade judaica estendia as suas ideias entre a comunidade através dos ensinamentos que se davam a partir da Torá e da Talmud. Muito bem, Baruch Spinoza iniciou seus estudos entre os judeus. Passada a sua adolescência e início da sua juventude, ele surtou, meninos. Ele começou a encontrar equívocos, tanto na Torá quanto na Talmud. Esses equívocos fizeram com que Baruch Spinoza fosse visto com olhos mais arregalados, principalmente pelos líderes judeus que mantinham o controle da religião, mantinham os aspectos de conhecimento vivos sobre os costumes e o ideário judaico. E Baruch Spinoza intensifica as suas ações de ideias contrárias ao judaísmo, o que faz com que, pouco a pouco, ele seja não só odiado, mas também ele acabou sendo expulso, expurgado da comunidade judaica. Os princípios religiosos na qual Baruch Spinoza desenvolveu iam de desencontro àquilo que, obviamente, estava ligado aos dogmas religiosos principiados pelos judeus. Baruch Spinoza encontrará uma morada segura, próxima a Amsterdã, onde ele passou a residir, e passou a ser uma espécie de polidor de lentes. Hoje nós temos esse trabalho, esse ofício ainda. Ele era um exímio polidor de lentes e ganhou a vida polindo lentes e praticando a sua filosofia. Do contrário, a própria função de polidor de lentes lhe rendeu uma morte precoce pela inalação do pó de vidro, que faz parte do processo da técnica para que se constituam as lentes e que elas sejam usadas posteriormente. Muito bem, meninos. Apresentada a figura de Spinoza, nós vamos, então, abrir a aulinha aqui para vocês que se encontrem na apostila e passem a identificar aquilo que nós estamos expondo aqui, ok? Estamos na página 58 e 59, praticamente chegamos à metade da nossa apostila. Estamos indo de vento e polpa, viu, meninos? Estou extremamente feliz com a troca que nós estamos tendo, apesar de ser pouca, viu, meus anjos? Na verdade, eu acho que eu compreendo esse distanciamento entre mim e vocês.
há outras matérias que são extremamente importantes e muito mais complexas, né, meus anjos? Mas seguindo uma ordem que ocorreu ano passado, é muito bom nós ficarmos atentos que a filosofia ela caiu com muito entusiasmo no ano passado no Enem. Foram 12 questões, contando a filosofia com outras áreas que se misturaram. A filosofia esteve presente em 12 questões humanas. Nunca na história desse país, como diria o nosso ex-presidente, houve tantas questões de filosofia e, evidentemente, que talvez esse ano se mantenha essa perspectiva. E acredito que Baruch Spinoza seja um dos alvos. Ele pode estar relacionado a um conflito de ideias com a religião, com um novo princípio teológico na qual ele desenvolve aqui, ou ele pode aparecer também conflitando suas ideias com Descartes, contemporâneo, racionalista, assim como Spinoza, mas ambos viam o racionalismo, ambos interpretaram o racionalismo de forma diferente. Então, nós temos que ter uma atenção redobrada sobre isso. Ok, meus anjos? Eu vou começar falando de Spinoza, lendo um trecho de um livro de Spinoza, evidentemente, que eu trouxe para vocês. Vejam a visão de Spinoza sobre Deus inicialmente. Vamos lá. Deus necessariamente existe. É o único. Existe e atua inteiramente por necessidade de sua natureza. É a causa de todas as coisas e elas existem nele. E por ele são pré-determinadas. Não por seu livre-arbítrio ou benevolência, mas como resultado da natureza absoluta ou poder infinito, parafraseando ligeiramente o sumário dado nas palavras iniciais do apêndice 1. Spinoza é um completo monista, no sentido em que admite a existência de apenas uma substância, uma única substância de si mesmo, que é a sua causa e de tudo mais, na qual tudo mais é meramente uma modificação ou atributo dessa substância. A substância única é também infinita, com atributos e modificações infinitos. Não é de surpreender que a ela seja dado o nome de Deus. Percebam, então, meninos, que a filosofia de Spinoza já começa atribuindo a ideia de que tudo que existe é único. E esse tudo que existe ser único é Deus. Deus é uma substância única e toda substância ela permite predicados, ou ela permite atributos, ou ela permite acidentes. Ou seja, toda substância que é um ser em si mesmo, pegando a ideia de Aristóteles, ela permite que haja atributos e que estejam ligados a essa mesma substância. Uma substância é em si mesma e ela permite que ela seja, que nela estejam atributos. Uma substância é um sujeito que permite associar-se a predicados. Muito bem. Começando daí, meninos, nós já podemos falar que a ideia que Spinoza tem sobre Deus é que Deus seja a própria natureza. Ou seja, a extensão de Deus permite que exista a própria natureza. Nós somos uma expressão, nós somos uma extensão da figura divina. Ou seja, nós somos uma expressão da substância enquanto ela é em si mesma e nós somos atributos dessa mesma substância que é capaz de gerar expressões a partir de si mesmo. Ou seja, segundo agora nas palavras de Spinoza, a potência produtora infinita, que é Deus, é imanente aos seres produzidos. A causa é imanente ao efeito. Ou seja, a causa, aquilo que causa
todos nós, é uma expressão direta daquilo que se produz a partir dela. Nesse sentido, nós somos Deus também. Somos uma expressão daquilo que é a causa, ou seja, eu sou um efeito dessa mesma causa. E, portanto, eu sou uma expressão única daquilo que se dá a partir da causa primeira ou da substância. Muito bem? A causa é imanente ao efeito, porque se exprime nele e ele a exprime. Deus não é uma causa transcendente, meninos. Deus não está no firmamento, como afirmou as Escrituras, como afirmou o judaísmo, no Antigo Testamento, no Pentateuco, no Pentateuco. Deus não é transcendência separada dos seres singulares, mas é imanente a eles. Ou seja, está ligado diretamente a eles. Continuando, pois eles são modos ou expressões do ser absoluto. Significa, portanto, meninos, que a filosofia de Spinoza é uma filosofia imanentista, ou uma filosofia panteísta. Imanentista porque causa e efeito estão contidas no mesmo ser. Ou seja, nós somos uma expressão de um ser que é capaz de exprimir a si mesmo em sua totalidade. Esse ser, nós sabemos que é Deus. Nesse sentido, meninos, é como se Spinoza encontrasse um primeiro princípio seguro. Nós vamos partir da ideia de Deus, que Deus existe, que Deus tudo é, para tentar mostrar os equívocos da filosofia de René Descartes. Para René Descartes, a metodologia usada por René Descartes não é da certeza, e sim da dúvida. Ele duvida de tudo para chegar a um primeiro princípio, que é a sua racionalidade. Do contrário, Spinoza afirma que tudo é. Nós não temos que duvidar de nada, pois esse todo que está presente ao meu redor já me dá garantias da existência de um ser primeiro, de uma causa que exprimiu ou que é a expressão da sua própria substância. Esse ser é o ser Deus. Ou seja, meninos, segundo Spinoza, nós podemos partir de um princípio seguro, que é a existência de Deus. Deus não é uma causa transcendente, mas sim uma causa imanente. Deus, depois Spinoza vai cunhar a sua frase, que ficou célebre, que ele diz que Deus é natureza, ou seja, Deus é uma expressão, a expressão de Deus é a própria natureza, ou seja, a natureza é uma extensão da própria figura divina, daquilo que Deus exprimiu ou expressou em si mesmo. Então, meninos, nós temos que divagar nesse momento e buscar compreender, primeiro, a certeza inicial de Spinoza, que é que Deus existe. Isso contrapõe a ideia de Descartes, que parte da dúvida metódica para chegar à conclusão de que ele pensa, logo existe. E a segunda é o caráter teológico do Deus espinosista, que vai em desencontro ao caráter teológico estipulado nas Escrituras, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Muito bem, meninos? Outro elemento dissonante entre a filosofia de Descartes e a filosofia de Spinoza, que são contemporâneos e racionalistas, é a seguinte. Segundo Descartes, nós somos formados por um corpo e por uma alma pensante. Elas são autônomas em si mesmo e elas têm funções diferentes. A minha parte extensa tem uma função mecânica e a minha parte pensante tem uma função intelectiva. Para Spinoza, isso não faz sentido. Se Deus é um só, segundo Spinoza, ele admite, nós temos que admitir que a parte pensante e a parte mecânica, elas são frutos de uma causa única, que é a substância divina. Ou seja, Deus, ao mesmo tempo, é um ser pensante e Deus, ao mesmo tempo, é um ser físico. E ambas
correm paralelamente ou juntas e, e elas formam uma espécie de paralelismo perfeito, de um encontro perfeito entre a expressão pensante e a expressão mecânica. O que seria a expressão pensante em Deus? Seria toda a capacidade inteligível, toda a perfeição, toda a capacidade de formar atributos a partir de si mesmo, e a parte mecânica ou a parte física seria o resultado dessas expressões divinas, uma árvore, uma formiga, eu e outras coisas mais. Ou seja, há um paralelismo entre eles, há uma função entre o ser pensante e o ser mecânico, ou o ser físico, ou concreto, como nós podemos chamar. Nesse ponto, portanto, a filosofia de Baruch Spinoza se diferencia da filosofia de René Descartes, ok? Mais um ponto muito interessante. O terceiro ponto em Spinoza é o que eu mais amo, é o que mais me influenciou ao longo desse trajeto da filosofia. Sem dúvida alguma, quando eu descobri o conatus espinosista, eu fiquei extremamente encantado e aliviado. Veja, meninos, eu sou uma expressão de Deus. Deus é substância, eu sou um atributo dessa substância. Ou seja, eu sou uma expressão da própria coisa em si. Enfim, eu sou Deus. Muito bem. Mas como que eu posso encontrar Deus em mim, meu Deus do céu? Eu pensava, eu sempre busquei na adolescência, na juventude, como que eu poderia encontrar Deus em mim? Eu tinha uma certa dificuldade em encontrar Deus na transcendência. Alguns dogmas religiosos entravam em conflito com o meu pensamento em toda a sua totalidade. Eu acho que todos vivem isso, ou viveram isso de alguma maneira, experimentam isso, e a coisa se radicalizou na universidade. Foi muito difícil, foi um momento assim muito difícil realmente viver totalmente afastado da figura de Deus. Materialista, virei um materialista convicto, mas eu sentia que eu precisava de algum aporte, alguma outra dimensão da figura de Deus que me trouxesse um resultado mais prático na vida. E, a partir da leitura de Spinoza, eu entrei em contato com a ideia de conatus. E, segundo Spinoza, o conatus é a própria essência humana, é a própria presença de Deus em mim. Deus é um ser tão fantástico em si mesmo, que ele gera uma potência incrível em si mesmo, e essa potência geradora de Deus faz com que tudo exista na própria realidade. Ou seja, a partir dessa potência geradora de Deus, ele foi capaz de tornar a realidade assim como ela é, assim como nós a visualizamos, ou seja, a própria expressão divina em seu todo. Esse mesmo conatus, essa mesma potência, esse mesmo fulgor que há em Deus, há em nós também, com uma diferença. Nós não podemos criar nada assim como Deus criou, mas nós podemos, sobretudo, expandir as nossas ações pelo mundo, e essas ações, elas são, e essa expansão, ela é inesgotável em nosso interior. É uma força incomensurável, uma força profunda que há em nós, que ele chama de conatus, que não só garante a nossa sobrevivência, a ideia de sobrevivência, eu quero estar vivo, essa potência geradora da minha permanência, mas também da minha expansão e da minha expressão como ser humano. Ela é inesgotável. Nós somos afetados pelos seres que estão ao nosso redor. Evidentemente que esses seres, eles se multiplicam, podem ser pessoas, podem ser instituições, podem ser animais, podem ser plantas e assim por diante. E a minha relação com esses seres, o afeto que eu troco, como me chama, com esses seres, vai me tornar aquilo que eu sou. E essa minha relação, esses afetos, eles se tornam positivos quando a minha potência ela se dá ao máximo. Então, por exemplo, ser um professor de filosofia, para mim, não basta. Um exemplo que eu estou dando.
Eu sempre estou em busca de mais renovação, de mais intensidade naquilo que eu pratico, naquilo que eu faço, naquilo que eu falo. É óbvio que há em mim alguma força interior que me permite expandir ainda mais aquilo que eu acredito que seja fundamental na minha relação de produção filosófica. E quem está em meu interior, segundo Spinoza? Deus. Deus em forma de conatos. Deus em forma de potência. Então, galera, quando eu ouvi isso, eu me senti uma bomba atômica. Eu sou a própria bomba atômica agora, né? Nietzsche vai emprestar essa configuração de ideias de Spinoza, né? Ele vai transformar a ideia de conatos em vontade de potência, né? Nietzsche torna isso uma vontade de potência, uma vontade incessante de querer mais, de produzir mais, de ser mais, não no sentido de eu sou mais rico que o outro, não é isso. É a questão dessa chama intensa que cabe em mim e que aqueles que sabem aproveitar muito bem os afetos com os outros seres que tem no mundo sabem se colocar de uma maneira vigorosa, de uma maneira crescente, de uma maneira imponente, impávida, sem dúvida alguma. Ok, meninos? Então, lendo aqui, só para a gente ratificar a ideia, viver é desejar, desejar é viver. Enquanto vivemos, desejamos, somos seres desejantes, segundo Spinoza. Enquanto desejamos, vivemos. Cessar de desejar, cessar o nosso conatos, o nosso impulso pela vida, essa radioatividade que há em mim, implica em cessar de viver, ou seja, a morte. Ora, a existência pode ser concebida como um esforço perpétuo de viver. Uma vez que todos preferem viver a morrer, cada ser esforça-se para preservar no seu ser. Este princípio natural de autoconservação é chamado por Baruch Spinoza de conatos. Ou seja, você que está deitado na cama, isso não é autoajuda, viu, meninos? Você que está deitado na cama, estou com preguiça. O seu conatos está em declínio. A sua força vital está em declínio. Não adianta você, com todo respeito, né? Segundo Spinoza, não adianta você rezar, não adianta você implorar a Deus, me ajuda. Não. Está dentro de você a figura de Deus. Por eu ser uma expressão da figura de Deus e a sua intensidade caber em mim como uma expressão de potência, cabe a você usar essa potência. Cabe a você demonstrar que você é grato de ser o que é a partir da expressão divina. Então eu encontrei Deus novamente, não vou revelar em que pé estou hoje com Deus, tá, meus? Isso estou falando na minha adolescência, na minha juventude. Mas é uma revelação muito interessante. Isso me fez reequilibrar os meus ânimos e sentir que estava em mim. Afinal de contas, a resposta que eu procurava estava em mim, a figura de Deus, estava em mim o próprio fulgor que eu achava fundamental para viver mais e melhor. Tudo bem, meus anjos? Seguimos adiante. Vamos falar sobre a felicidade em Spinoza. Como eu estava dizendo a vocês, por nós sermos seres desejantes, nós estamos sempre em contato com outros seres, trocando experiências, trocando ideias, trocando movimentos. Essa troca intensa, segundo Spinoza, deve ser equilibrada. Eu devo, de alguma maneira, controlar os meus apetites e paixões. Isso é uma história, obviamente, que vem desde daquilo que nós falamos da filosofia medieval, e principalmente em Santo Agostinho. Essas paixões que nós controlamos, elas são dadas, sobretudo, pelo excesso. Por exemplo, o vício, por exemplo, o desequilíbrio, por exemplo, o excesso de destemor, enfim. Um certo equilíbrio me permite encontrar a felicidade, pois a felicidade estará contida nos afetos que se tornam úteis à minha vida. Por exemplo, estudar mais, me dedicar mais ao conhecimento.
esse tipo de afeto, esse tipo de relação com o mundo me torna mais feliz. E é evidente que para que eu tenha sucesso, por exemplo, na minha área, eu preciso da racionalidade. Então, a razão vai ser uma espécie de instrumento que permitirá que o meu conatos ou a minha intensidade seja transferida justamente em aspectos úteis à minha vida, não inúteis à minha vida. Portanto, os meus desejos, que partem das relações de afetos que eu tenho com o mundo, devem ser equilibrados pela racionalidade num sentido de utilidade, num sentido de permanência, num sentido de exaltação da minha figura no mundo. É por isso que nós podemos concluir que aquele que faz uso adequado da razão esforça-se por um aumento de sua potência, de modo a transformar a paixão em ação e tornar-se mais livre. Essa aproximação da liberdade, para Spinoza, corresponde à felicidade, ou seja, quanto mais eu consigo criar afetos que são úteis, positivos, agradáveis a mim, como é o caso meu, estudar filosofia, como é o caso meu, dar aula, eu não sei o que potencializa em vocês a felicidade, mas isso deve ser feito de uma forma amplamente racionalizada para que eu consiga tornar ainda mais evidente o fulgor, a intensidade que há em mim, que é chamada de conatos, e que me permite viver bem e melhor. Tudo bem, meus anjos? Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha de Spinoza. Fico torcendo para que vocês assistam. Não posso obrigá-los, mas é um ponto muito importante da filosofia e da história do pensamento, a filosofia de Spinoza. Tá bem? Um grande beijo para vocês, morrendo de saudade. Me parece que a coisa vai voltar em breve. Estaremos juntos. Eu vou começar a fazer academia para me apresentar bonito e saudável para vocês. Ok, meus anjos? Até breve.